Olá, queridos e queridas, irmãos e irmãs, aqui do Evangelho do Dia, paz e bem, está começando o Evangelho desse dia 9 de novembro, onde teremos para nossa reflexão o Evangelho de João, capítulo 2, 13 a 22, por ocasião da dedicação da Basílica do Latrão, né? A cor é branca, para quem for celebrar a missa. Então vamos para o Evangelho de hoje. Vamos fazer uma leitura do Evangelho. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, devia ser muito difícil para Jesus convencer aquelas pessoas que estavam ao seu redor, né? E o Evangelho de hoje mostra exatamente isso. Foi preciso Jesus ressuscitar dos mortos, né? Para os discípulos lembrarem do que ele tinha dito, né? E passarem a acreditar nele e na Escritura, diz o Evangelho. O Evangelho está bem claro, né? No contexto do templo, Jesus que vai ao templo, encontra ali o templo totalmente desvirtuado, cambistas vendendo, trocando moedas ali, porque o fluxo de pessoas devia ser muito grande, pessoas que vinham de todo lado, né? Eles, e pelo menos a boa pessoa naquele tempo ia pelo menos uma vez ao ano no templo, e por ocasião da Páscoa ainda por cima. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou do templo os vendedores, né? Que vendiam ovelhas, que trocavam moedas, e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, né? Aí os discípulos lembraram mais tarde que Jesus falou: destruir esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Olha que interessante como que era desvirtuado o templo naquele momento que Jesus vai ao templo, né? E o templo é lugar de oração, é lugar de encontro com Deus. É claro que o templo precisa da sua ajuda para se manter, né? Todos, vai por mim, precisa mesmo da sua contribuição ali, por mais pequena que seja. Contribuição dada com carinho, né? À paróquia, no caso, para ajudar na manutenção do templo. Ele tem tanta coisa que precisa ser feito dentro de uma igreja: bancos limpos, igreja limpa, todo o material litúrgico, funcionários que trabalham ali, e o padre também, que precisa sobreviver, não é? Então é necessário. Mas no caso aí, Jesus está vendo que o templo estava desvirtuado. Aí tinha vendilhões e tudo quanto é tipo, pessoas ganhando dinheiro ali. Transformaram o templo num verdadeiro comércio. E Jesus não quis saber disso, né? Jesus realmente ficou assim, com certeza, muito irritado ao ver aqueles desvirtuamentos, podemos dizer assim, a ver aquilo que o templo tinha sido transformado. Então ele pega o chicote e manda o chicote na turma. O que me chama a atenção aqui, na realidade, de tudo isso, eu já li um pouco sobre isso também, são aqueles que vendiam pombinhas, né, as pombas, porque as pessoas pobres, as pessoas ricas davam no templo bois, ovelhas, né, aquilo que eles tinham de mais rico, de riqueza. Os pobres davam as pombinhas, as rolas. E o que eles faziam com essas pombinhas? Pegavam as pombinhas ofertadas no templo, davam a volta assim, fora do templo e colocavam para vendê-las de novo na porta do templo.
a impressão que era isso. Eu já ouvia uns historiadores falarem isso. Jesus se irrita muito, porque isso era uma exploração contra os mais pobres, né? E assim era esse rodízio, né, o dia inteiro, aqueles animais ali na porta do templo. Ofereciam no templo, recolhiam, ofereciam de novo lá na porta. Eram verdadeiros vendilhões, né? Então, é um evangelho que nos coloca diante da necessidade de mantermos o templo, né, limpo, bonito, um lugar que possa celebrar lindas celebrações, mas também tomamos cuidado, né, de não transformarmos o nosso templo em um verdadeiro banco, né, lugar de cobrança, né, lugar de cobrança, onde só se fala de dinheiro, onde só se fala em coisas, né. É preciso oferecer para as pessoas um momento de oração, cursos, né, bíblicos, espiritualidade, encontros de espiritualidade, encontros para oração. E também, é claro, né, conscientizar os irmãos e as irmãs da necessidade do dízimo, que é a coisa mais certa para se fazer, né? Ao invés de ficar inventando tanta coisa, incentive o dízimo, que é uma parte, né, que você pode doar conscientemente e de forma tranquila, dentro das suas possibilidades com a igreja. Eu acho que eu fico por aqui, né? Esse evangelho interessante, bonito, para a gente pensar. Eu quero desejar que Deus te abençoe, te guarde, livre você de todos os males e te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos de Deus venham em seu auxílio para protegê-los. Tchau. Até amanhã, até a noite com o momento da Ave Maria, que tá bonito, tá gostoso. Veja lá. Beijão. Tchau.